Oi. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui no meu perfil do Facebook. E hoje recebendo uma convidada muito especial, que é a Milena, né, Milena Rodrigues. E a gente vai estar conversando hoje sobre acessibilidade, né? Tudo que envolve esse tema importante, né, na sociedade. E a gente vai estar conversando aqui com essa convidada muito especial nessa noite, a Milena Rodrigues. Eu vou estar me apresentando e depois a gente segue contigo aí, tá, Milena? Beleza. Bom, meu nome é Samuel. Tô com fundo aqui cinza, tô com uma camisa preta e branca, né? Tenho 27 anos, cabelos castanhos, sou branco e estamos aqui para fazer essa live aí. Milena, contigo? Vamos lá, meu nome é Milena Rodrigues, eu tenho 29 anos, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelo liso, comprido e castanho. Eu estou usando um óculos de grau, com a armação, ela é marrom, um pouco de oncinha. Atrás de mim tem eu estou usando uma blusinha preta também, dá para ver só as alcinhas dela aqui. E atrás de mim tem um armário que é bege. Muito bom, E isso eu aí. já Pode seguir. agradeço, né, o convite aqui para participar, um assunto tão importante. E acho assim que essas oportunidades da gente estar falando sobre acessibilidade, sobre inclusão, para quem vivencia isso, né? Eu sou uma mulher com baixa visão, então eu nasci com baixa visão, são 29 anos aí de experiência com a vivência, né? A vivência que eu tenho, tudo que eu passei quando eu era criança, o desenvolvimento da tecnologia, o quanto é importante. Então, tá aqui passando um pouquinho da minha experiência para vocês é muito importante para mim. Certeza. E para nós é uma honra, né? Tá podendo falar de acessibilidade com uma pessoa que vive diariamente, né? Esse problema de inclusão, né? De ter o dia a dia acessível, né? E a gente falando de acessibilidade também, a gente não fala apenas só para a pessoa com deficiência física, né? Porque a acessibilidade ela tem que ser acessibilidade para todos, né? Assim como eu não tenho uma dificuldade, por exemplo, de entrar num estabelecimento, no mercado, por eu não ter uma deficiência física, né? A pessoa que tem a deficiência usa cadeira de rodas, por exemplo, ela não pode ter um problema também de usar esse serviço, entendeu? Então, às vezes as pessoas ficam assim, acessibilidade, inclusão, porque isso não dá, realmente, não dá Ibope, não dá mídia, isso não se mostra diariamente na mídia, entendeu? Então, realmente são pessoas que precisam lutar diariamente para ter o mesmo serviço, a mesma vida de uma pessoa que não tem deficiência, né? Então, eu queria, nessa oportunidade também, dar as boas-vindas para ti, que a gente aqui está falando de Bagé, Rio Grande do Sul, né? Não sei se já andou pelo Rio Grande do Sul aqui, né? Mas se é a primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu conheço Porto Alegre, Gramado, Canela, muito bom por sinal. E sejam bem-vindos também aqui ao Uberlândia, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, e como diz, mesmo virtualmente a gente se sente acolhido aí por várias partes, e aproveitando, né, agora a pandemia, que está todo mundo aí virtual, para conhecer mais pessoas, fazer mais amizades, falar mais sobre assuntos importantes. Então, acho que essa oportunidade que às vezes a gente reclama, né? Claro, é muito ruim estar nessa situação, mas a gente também tem que aproveitar as oportunidades para poder
estar aí falando e conhecendo pessoas. Isso aí, muito bom. Então, vamos começar, né? Eu quero que tu apresente teu currículo aí, né? Que é grande, né? Tua formação, tudo que tu já vivenciou nesses anos aí, nesses anos todos aí. Te apresenta aí pro pessoal e fica à vontade. Né, então vamos lá. Assim, a minha história começa da baixa visão, né? Porque eu nasci com ela. Então não tem como desvincular isso de jeito nenhum. Quando eu nasci, meus pais não tinham tanto conhecimento do que era a baixa visão, né? Como que eles iam fazer. E aí eu nasci com catarata. Com 2 meses eu fiz a minha primeira cirurgia. E depois, 2 meses e 15 dias, fiz a segunda, no outro olho. Então, desde novinha, pouca porcentagem de visão e sempre usando um óculos forte, né? Mas para entender o quanto eu enxergava, eu precisei crescer um pouquinho ali quando eu comecei a andar, né? A bater nas coisas, a não ter o campo visual, é que meus pais realmente perceberam, nossa, ela vai ter as dificuldades, com certeza, porque a baixa visão, eu falo que ela é assim, ela tá entre a cegueira e quem enxerga normal. Então as pessoas confundem muito. Não sabe que é um meio termo, ou para as pessoas, ou você enxerga ou você não enxerga nada. E eu tô aí nesse meio termo. Então eu fiz todo o meu ensino, o ensino fundamental, o ensino médio em escolas regulares. Com 17 anos eu passei na faculdade, na Federal daqui de Uberlândia, fui fazer meu curso de História. E um pouco antes, quando eu tinha 13 anos, eu descobri o glaucoma também. O glaucoma, para quem não sabe, é a pressão ocular alta. E quando eu descobri com 13 anos, eu já estava num estágio muito grande, muito avançado dessa doença, que fez com que eu perdesse um pouco mais da minha visão. E aí, sempre cuidando e pingando os colírios, porque é só controle. O meu olho é um olho muito complicado, não dava para fazer cirurgia, tanto que a primeira cirurgia que eu fiz depois que eu nasci foi agora, dia 25 de agosto. E sempre foi essa luta, né? Com a questão do glaucoma, mas não me impediu de estudar em escola regular, de ter minha formação. E aí, com 17 anos, fui fazer a graduação em História. Depois fiz um mestrado também em História. E 2013, pouco depois de formar e antes de entrar no mestrado ali, entre um e outro, eu passei no concurso estadual, público estadual aqui de Minas, para professora, comecei a lecionar. E em 2015 eu tive que sair de sala de aula por uma piora desse glaucoma. Que aí eu perdi total o meu olho do lado direito, hoje ele é cego, e ele foi por conta desse glaucoma. Antes eu tinha um pouco de luz, um pouco de vulto nele, e o olho esquerdo eu tenho hoje menos de 10% com o óculos, mas também nunca cheguei a ter 20% de visão. Nunca, era só daí para baixo mesmo. E aí eu falei, gente, agora o que eu vou fazer na minha vida, né? Eu preciso, porque eu tinha de 24 para 25 anos quando eu aposentei, eles me aposentaram direto, porque era um quadro clínico complicado e poderia complicar mais, ainda pode, né? E nossa, eu não posso ficar parada, eu tô muito nova, preciso fazer alguma coisa. E aí, por incentivos de pessoas que convivem comigo, que sempre soube que eu gostava de falar, né, de expor as minhas ideias, até pelo curso de História, a gente está sempre falando muito, debatendo. E aí eles falaram, cria uma página no Instagram, começa pelo Instagram, e vai falar para as pessoas sobre a baixa visão, sobre acessibilidade, inclusão. E aí, em 2019, ainda demorei um tempo para criar essa página. E em junho de 2019, eu criei o Me Inspira no Instagram, que aí, nossa, para mim, foi acho que uma das melhores experiências que é a melhor experiência que eu estou vivendo, porque eu pude
sair um pouco desse mundo acadêmico e conhecer outras pessoas, apesar de ser para-atleta, eu sou para-atleta desde 2013 também, já convivia com pessoas com deficiência, mas na rede social o negócio ampliou. Tanto ampliou que agora, além da minha página Me Inspira, eu tenho um projeto com o Ricardo Shimozakai, que é o projeto Autonomia, e disso está saindo várias oportunidades. Eu escrevo para páginas hoje, né? Eu tenho uma abertura muito grande aí para poder falar de acessibilidade, de inclusão, para poder expor o que é a baixa visão. Então, estou vivendo um momento fantástico e só crescendo, e quero crescer nisso, porque eu acho muito importante para mim também, porque através disso veio a minha própria independência. Esse ano, em março, antes da pandemia começar, assim que eu cheguei, foi no início de março, teve um congresso em São Paulo, que foi um encontro da ONCB, que é a Organização Nacional de Pessoas Cegas, né? E aí eu fui para São Paulo, foi minha primeira viagem sozinha, então isso foi incrível para mim, foi uma conquista muito grande, que até então sempre amei viajar, tanto que hoje também eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com turismo, né, com turismo acessível, mas viajar sozinha eu nunca tinha tido essa oportunidade, e tive isso depois que criei minha página, depois que conheci outras pessoas. E aí eu fui para São Paulo em agosto, no início de agosto, sozinha de novo. Estou voltando semana que vem sozinha, então isso é muito importante para mim. É um crescimento pessoal enorme. Então, assim, essa é a minha história, bem comprida, tem muita coisa aí, mas é só um pouquinho para vocês me conhecerem. E tu falasse que tu para-atleta, né? Sim, eu sou Qual é para-atleta a. de lançamento de disco e corridas. Olha E aí. assim, para explicar para o pessoal, a gente tem 3 classificações, é atletismo, a gente tem 3 classificações, que é a classe 11 para deficientes visuais total, a classe 12, que é para pessoas deficientes visual que tem menos de 10% de visão, e a 13, que é a minha, que é até 10% de visão ali. Entre as 3 classes, a que eu estou é a melhor, assim, que mais enxerga, mas não tem condição de competir um convencional. E aí eu me deparo com um problema enorme dentro do paradesporto, né, que é a questão de não ter as minhas provas em Paralimpíadas. Então muita gente me pergunta, por que você não dedica, né, a ir para uma Paralimpíada? Mas para mim hoje eu faço atividade física, eu tô lá com o pessoal, tô competindo em competições nacionais, mas é porque realmente é um amor que eu sinto por aquilo ali, não para chegar a uma Paralimpíada, porque eu não posso nem reclamar, né? Que entre as classes ali eu tô na melhor, né? Que mais enxerga, então não posso nem reclamar disso, eu faço por amor mesmo. Então é mais um hobby aí meu, mas sou de competir, vou para competições também. Sim. Legal, né? Não, porque é interessante que às vezes a pessoa com deficiência ela já tem aquela dificuldade, né, de enfrentar o mercado de trabalho, de enfrentar o dia a dia, porque é tanta dificuldade que se enfrenta, né, no subir um ônibus, ir no mercado, e às vezes elas ficam assim acuadas e não enfrentam aquele problema, porque entendeu? E tu conseguiu é, ver que numa certa situação da tua vida que não deu para ti mais lecionar ali todo aquele trabalho que tu tinha e tu não te abateu ali, né? Tu teve que enfrentar, criar força naquela dificuldade e abrir novos horizontes, né? E assim, é um processo que eu falo que é complicado, porque eu fiquei aí, acho que 1 ano, 2 anos mais ou menos, pensando o que eu ia fazer, porque eu só sabia dar aula, era a minha paixão, né? Eu sempre gostei muito da área da educação, então eu queria alguma coisa próximo disso, que me fizesse bem também. E aí o meu
treinador de atletismo, ele foi um dos que me falou. Ele falou: olha, Milena, você saiu da sala de aula onde você poderia ensinar para 30 alunos para ensinar para 7 mil pessoas. Hoje meu número de seguidores já passou de 7 mil. Então, em um ano e pouquinho de página, né? Então, parei para pensar naquele momento e falei: nossa, realmente, eu posso ensinar para um monte de pessoas e coisas que é importante, né? Que é a acessibilidade, no caso, falar um pouco da minha história, né? Como que meus pais reagiram à baixa visão, como que eles fizeram. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente sabe que muita coisa não vai ser perfeito. Não tem, acho que nada perfeito aí, e realmente a gente vai deparar com algum obstáculo e a gente só precisa saber enfrentar ele. Para mim, muitas vezes é a questão da comunicação, né? É diferente de uma pessoa que usa usuário de cadeira de roda. Ela com a parte física, o meu geralmente é a comunicação. Então, como que você. Muitas pessoas perguntam para mim como você se vira aí para andar sozinha, porque me vê andar sozinha, né? Me vê muito independente. Aí hoje eu brinco que eu não saio sem um celular na mão. O meu celular é parte do meu corpo, porque tem que tirar uma foto de uma placa, dar um zoom para poder enxergar, né? E de um cardápio, porque os lugares não têm cardápio com letra ampliada. Sim. E aí eu tenho que me virar, de um jeito ou do outro, a gente tem que estar preparado para enfrentar esses obstáculos. E também, às vezes, as mínimas coisas, né? Alguém pode ver, esse aqui não é nada, a pessoa não vai sentir nenhuma dificuldade. Mas no teu caso vai ser uma grande dificuldade. Né? Por exemplo, no restaurante tu vai ver um cardápio com uma letra pequena, tu não vai conseguir enxergar. Né? Então, o que acontece com a acessibilidade? Né? Principalmente os restaurantes, estabelecimentos, se coloca uma rampa e ali já é acessibilidade. Só que não é só isso, Sim. né? Não. Não tem só um tipo de deficiência, né? Tem vários tipos, né? E a acessibilidade assim, eu trabalho o nosso projeto, que é o meu e do Ricardo Shimozakai, que é o projeto Autonomia. A gente quer pensar justamente nisso, porque os lugares, eles geralmente olham as leis, né, as normas, eles acham que só fazer o que está ali é legal. Sim. Não, eu estou fazendo, tá aqui, tá pronto. Mas não é bem assim, né? Eu acho que o principal é consultar quem precisa dessa acessibilidade. Verdade. E aí o Ricardo ele tem uns conceitos muito bons que eu sempre estou colocando também e reforçando esses conceitos. Um deles é a acessibilidade funcional, que é o quê? É o que funciona, porque não adianta. Às vezes aquela rampa tá ali, mas ela não vai funcionar para todo mundo. Ou, Não, e sei às vezes lá, ela é alta também, né? Exatamente. Às vezes um cardápio em braille. Nossa, o cardápio em braille vai funcionar para pouquíssimas pessoas, porque hoje existem pessoas que são cegas que não sabem braille e as pessoas com baixa visão não sabem braille também, porque teve uma... Assim como tem pessoas com surdas que não sabem falar em libras, né? Não sabem a língua de Libras. sinais. Exatamente. E aí fica naquele impasse, né? Como que faz? E é isso, é consultar quem precisa. Você está abrindo um restaurante, então você quer receber o público de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. No caso, tem outro conceito que o Ricardo traz que é super interessante, que é pessoas com necessidades específicas, que é pensar não só a pessoa com deficiência, mas também idosos, gestantes, né? A pessoa com mobilidade reduzida, todo esse público. Se você quer receber eles ali no seu estabelecimento, vai consultar eles para ver o que está faltando, o que é legal de colocar, Sim. O que é viável, né? E aí você vai aumentar seu público. Porque o que as pessoas precisam entender é que a pessoa, vou falar o termo do Ricardo, com as pessoas com necessidades específicas, elas são consumidoras e quando elas consomem, elas gostam de consumir coisas de qualidade, então elas estão dispostas a pagar, né? Então é Sim. esse o pensamento. Exatamente.
E como é que tu vê, por exemplo, a questão da ação dos políticos, né, em relação à acessibilidade? Como é que tu enxerga isso daí? Como é que tu vê essa situação aí da questão da política em vista da acessibilidade? Acho que eles têm Eu vou. uma, uma importância, eles têm essa causa como algo importante? Então, eu vou falar pela minha cidade. Aqui em Uberlândia, até se algumas pessoas aí, por curiosidade, pesquisar sobre acessibilidade na cidade de Uberlândia, vai achar coisas assim lindas, né? Como se a cidade fosse toda acessível, né? E aí eu falo, tem pontos que sim, tem pontos que não. A gente teve políticos aqui que se preocuparam com a parte arquitetônica, mas a parte de comunicação é uma coisa que quase ninguém olha, porque é a questão, por exemplo, da pessoa com deficiência visual, da pessoa surda, né, com deficiência auditiva. Então, essa parte de comunicação é muito complexa ainda. E no centro de Uberlândia, a gente tem uma estrutura boa, realmente, que é acessível, tem ali uns obstáculos ou outros por falta de manutenção, porque isso sempre acontece, mas é uma parte da cidade que é boa. Mas o que eu vejo é que, a princípio, acho que principalmente quando a gente está em tempos de campanha, pode até ser que seja uma preocupação. E aí eles vão querer, né, fazer alguma coisa, mas na hora que entra lá a realidade é outra, e aí vem acho que a parte que impede também de fazer coisas melhores e acaba deixando muito a desejar. Mas aqui eu falo assim por experiência, né, ainda falta muito, muito mesmo. Acho que principalmente nos bairros, e os bairros é onde a gente tem o maior número de pessoas com deficiência e que precisam de uma acessibilidade. Então, acho que seria isso, sabe? Olhar um pouco mais para esses lados da cidade, né? A princípio pode ser que seja aí pela estrutura física, sim, mas já é um começo. Então, trazer treinamentos, né, para atendentes aí, para a galera que atende o público, porque aqui nos próprios hospitais as pessoas não sabem, né, como que faz, não sabem nem guiar, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual. E às vezes Sim, isso é coisa mínima que é importante, né, porque para a gente é importante a pessoa saber guiar a gente. sim. E também nos locais, né, de consumo, assim, que as pessoas utilizam serviços, né, a gente vê que tem as placas, né, fila prioritária para deficiente. Só que aí precisa ter a figurinha de todos os tipos de deficiência, né? Porque, por exemplo, chega uma pessoa que não aparenta ter uma deficiência física, né, mas tem outro tipo de deficiência, aí aquela pessoa vão dizer, mas isso não é deficiente, né? Então, por exemplo, em relação ao autismo mesmo, tem que ter aquela a fitinha ali dizendo que aquela fila também é para o autismo. Só que ali já está escrito que é para deficiente, né? Então, todo tipo de deficiente tem que entrar naquela fila. Sim, aí é assim, essa questão da fila, nossa, ela é super complicada. Para mim, eu preciso, porque eu ando muito sozinha quando eu vou ao banco, por exemplo. Aqui eu uso o Banco do Brasil, por conta que eu sou funcionária pública, né? E é um lugar que deveria ser muito bem. As pessoas deveriam saber atender muito bem, porque ali tem um número muito grande de pessoas que precisam de atendimento, igual eu falei, né? As pessoas com necessidades específicas. E eles, nossa, é muito complexo, porque se eu pego uma fila preferencial, as pessoas olham torto para mim, inclusive funcionários, porque, nossa, você não tem nada, porque realmente eu andando sozinha, é só é um óculos grosso, né? E eu conheço a Uhum. minha cidade. Só que como que geralmente quando eu não preciso, tudo bem, eu pego a fila normal, mas ali não, ali é um painel que fica chamando a senha. Eles te entregam aquela senha que eu não consigo enxergar nem o papel e muito menos o painel. Então eu vou precisar de alguém. Então, além de pedir de Sim. estar na fila preferencial, eu ainda preciso de alguém para falar a minha senha. Então as pessoas
olham torto, nossa, mas será que você está falando a verdade? Não é só para pegar uma fila sim, preferencial? Então, existe muito essa desconfiança ainda. As pessoas acho que precisam se informar mais e até conviver mais com pessoas que têm deficiência, que precisam de um atendimento mais específico, para elas saberem, né? E aí é onde eu falo que as redes sociais é um espaço que está sendo importante para isso. Porque a minha própria família, por exemplo, acho que não tinha tanta noção do quão pouco eu enxergava, porque eu sempre fui muito para frente e tal, fiz as minhas coisas sem reclamar de nada e sem ficar falando, né, o quanto eu enxergava. Então, uhum, quando eu vim para as redes sociais, as pessoas, nossa, da minha família mesmo, né? Mas você enxerga só isso mesmo? E aí vieram não desconfiança, né? Porque eles sabiam, desde criança eu tenho, sim, mas assim, para cair a ficha, né? Nossa, ela enxerga só isso. E as pessoas que convivem comigo às vezes esquecem, me mostra coisas longe, achando que eu vou ver, né? Ou não, gente, eu não estou sim. enxergando. Então, assim, a E aqui, minha deficiência não é visível. sim, né? E acaba sendo algo constrangedor para ti, né? Para a pessoa que não aparenta, vamos dizer assim, uma deficiência, que as pessoas digam, essa pessoa é deficiente, né? Fica constrangedor, né? Sendo que tu tem que te colocar no lugar do próximo, né? Tu tá vendo que a pessoa Sim, tem tá ali, ela não tá porque ela acha que é deficiente, não, porque ela tem alguma dificuldade. exatamente. Eu acho que acho que no Brasil a gente tem uma desconfiança muito grande das pessoas que são oportunistas, né? E eu acho que é isso Sim, também que as pessoas que estão ali na fila pode pensar, né? Ah, ela está aproveitando da oportunidade. Mas eu hoje eu não me sinto mal, mas eu acho que de pedir ajuda, de falar que eu tenho baixa visão, acho que hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso. Mas quando eu era adolescente, eu tinha muito problema com isso. Porque é difícil você ir, por exemplo, toda a escola que todo ano eu tinha que explicar para os professores que eu tinha deficiência visual, o que eu precisava, e aí aquilo para um adolescente, para uma criança, realmente pode ser um pouquinho mais complicado, porque nem a gente sabe ali o que a gente precisa. Eu falo de uma experiência que eu tive no curso de inglês, que foi assim, horrorosa, porque eu tentava falar o que eu precisava para entender a língua, né? E eles insistiam em colocar imagens nas provas, imagens nas aulas, e eu não conseguia entender as imagens porque eu não enxergava. Então foi um processo muito difícil. Eu sou até hoje traumatizada com o inglês por conta disso. E eu só descobri o método certo depois, na minha vida adulta, depois que eu estava na faculdade, que aí eu vivenciei coisas diferentes. Aí eu tive a oportunidade de fazer curso de espanhol, já fiz totalmente diferente. E aí a gente vai se descobrindo. Então, eu acho que até passar essa fase da descoberta e da aceitação, a gente passa por problemas grandes, mas depois as coisas ficam um pouco mais fáceis. sim. E em relação à faculdade mesmo, como é que foi para ti? Tu teve muito preconceito das pessoas, para te acessar a faculdade, para te acessar os serviços que tem na faculdade, né? Como é que foi para ti? Eu falo que eu tive uma experiência muito boa na faculdade. E eu fiz aqui na Federal de Berlândia, e aqui há muitos anos eles já se preocupam com ter alunos com deficiência, né? Então tinha um órgão dentro da faculdade especializado para atender esse tipo de aluno para esse público. Inclusive Uhum, muitos surdos, a gente tem muitas pessoas com deficiência auditiva estudando na UFO aqui, e aí, quando eu entrei, eu já de cara conheci eles. E aí começou o processo de descoberta como que eu ia fazer. O curso de história, gente, é um curso assim super pesado em leitura. Às vezes eu tinha que ler 3, 4 livros na semana. Então, como que eu ia fazer, né? A minha leitura eu leio sozinha, só que eu canso muito rápido, tem que chegar muito perto o livro e é lenta, não é a mesma leitura de uma pessoa que enxerga normal. E aí eu falei, nossa, e agora como que eu vou fazer? Aí eles me deram a opção de tentar gravar os textos, né? uhum,
alguns voluntários até eu tive monitores que inclusive receberam para fazer isso, porque a universidade distribui bolsas para essas pessoas que queiram trabalhar com pessoas com deficiência, então é super interessante isso. E aí eles começaram a gravar para mim, e eu, nossa, vai funcionar, e realmente funcionou. Eu fiz praticamente a minha graduação no tempo normal, só ouvindo os áudios, e às vezes a minha mãe estudava comigo em casa, porque eu não conseguia tanta coisa ali, e eu fui me enfiar em iniciação científica, depois eu fui até monitora de disciplina, e aí eu fazia aquele tanto de coisa, gostava de escrever, então gostava de publicar artigos, né? Então era aquela loucura. Então eu tive ajuda dentro de casa dos meus pais e na faculdade também. E os professores, eu acho que eu tive problema uma vez no primeiro período, que foi uma professora bem chata, mas ela era chata com todo mundo, então a gente releva. E aí ela inclusive deixou um recadinho na prova, falando que eu não ia conseguir formar, mas assim, eu levo aquele recado como se fosse um incentivo, continua. Sim. Porque Não, mas eu acho que a gente tem que tu levar ainda isso. pegaste como incentivo, né? Mas se às Sim, vezes tem pessoas que vão pegar uma situação dessa aí e vão se constranger e vão parar por ali, né? exatamente. Eu acho que o problema está aí. É a forma com que você vai falar. Acho que eu sou professora, eu posso falar. A Sim, educação, ela influencia muito, muito mesmo no que vai ser a criança daqui para frente e lá na frente, né, na vida adulta dela. Então, se a criança está escrevendo a palavra errada e o professor só critica, ela vai desistir. Ela não vai pegar sim, isso como um incentivo para melhorar. Eu peguei na época porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Não, eu quero, vou fazer, vou terminar o curso de história. Aí depois eu descobri que eu poderia ir para esse mundo acadêmico. Falei, eu vou fazer um mestrado. Fiz o processo seletivo do mestrado antes de formar. Então, eu tive uma vivência na faculdade excelente para mim. Os colegas de turma também, eu tive pessoas próximas que me davam um apoio muito grande quando eu precisava de estudar ali, porque às vezes não tava uma loucura. Filmes, por exemplo, eu não entendia nada dos filmes que eles gostavam de ver legendado, mas eu deixava, porque dificilmente eu também ia enxergar a tela, né, para poder ver, eu teria que chegar muito perto de mim. E aí eu depois pegava um resumo, os amigos mesmo fazia ali, contava a história para mim do filme. Então eu tive essas coisas da faculdade que foi muito boa, que me deu uma independência também muito grande, porque até o terceiro ano do ensino médio, meus pais iam ali sempre na escola, né? Na faculdade é onde você não, agora eu quero dar uma desvinculada, eu quero minha independência. E aí eu tive que me virar, pedir ajuda e vamos lá, sem meus pais indo sim, ali todo dia. sim. Então Não, foi e muito também bom. tem isso assim, ó, que as pessoas olham para uma pessoa que tem deficiência e, e acham que aquela pessoa não vai ter potencial para fazer as coisas sozinhas, né? Claro que dependendo do grau de deficiência da pessoa ali, né? Ela vai precisar de um auxílio, de uma ajuda. Mas tu vê que até no mercado de trabalho, né? Que a gente vê que o Brasil tem 24% das pessoas que têm deficiência. Só que 1% só está no mercado de trabalho. Então, às Sim, vezes, falta o incentivo tanto da política, da família, né, dos amigos, das pessoas que estão ao redor daquela pessoa, né, para incentivar ela a entrar no mercado de trabalho, a ser independente, né, ajudar, não com pena, né, porque não uhum. pode existir isso. Tem que incentivar para aquela pessoa ela avançar na sua vida profissional, ela tem um relacionamento que também as pessoas acham assim, né? Ah, a pessoa não pode se relacionar, não pode ter um namorado, não pode ter uma família porque ela é deficiente. Não, não existe isso. Ela é uma pessoa como Não qualquer outra, ela só existe. tem uma deficiência que eu não tenho. Exatamente. E essa questão é muito complexa. Acho assim, no mercado de trabalho, e só tá, às vezes, esse 1% aí por conta das cotas. Porque É eu acho que se verdade. não tivesse, eu acho que nem isso.
porque falta incentivo aí da própria família, igual você falou, acho que a família é fundamental nisso, porque quando eu quis fazer meu curso de História, meus pais, eles me deram muito apoio, e nossa, como uma pessoa com deficiência visual vai encarar a sala de aula, né? E eu tive a oportunidade de dar aula, eu comecei a dar aula antes de formar, e tive uma vivência incrível também, porque eu tive que adaptar muita coisa. Na época eu já usava celular, então muita coisa eu levava no celular, PowerPoint para passar para meus alunos. O próprio quadro, eu aprendi a usar o quadro aqui, não era giz mais, já era canetão. Então aquilo também facilitou para mim. E como Sim. que muitas pessoas têm aquela dúvida, nossa, como que você via seus alunos colando? Eu presto muita atenção, sou uma pessoa que observa muito, e aí qualquer movimento a gente percebe. Então não é difícil, sabe? Não é impossível de uma pessoa com deficiência visual estar em sala de aula, claro que não. Tanto que eu tinha colegas de profissão que não sabiam que eu era deficiente visual, porque eles Sim. achavam, não, a Milena usa um óculos de grau forte, né? Ela não tem assim uma deficiência visual. E isso foi muito bom para mim. Eu sempre que as pessoas vêm me procurar, acho que eu falo que pode ter sido um pouco mais fácil para mim porque eu nasci com a minha deficiência, então sempre convivi com ela. Mas se a pessoa adquiriu, eu conheço pessoas que adquiriu a deficiência visual e que são profissionais incríveis que foram incentivados para isso. Quando eu aposentei, eu nem queria, mas aí por questão de saúde eu falei, não, agora é a hora de parar, porque realmente eu fazia muita coisa, realmente eu tinha uma vida muito louca e o meu glaucoma não ia aguentar, assim, eu ia ter que parar logo. Então eu falei, não, agora é a hora de parar para fazer outra coisa. Mas acho que nada impede. E a gente tem que brigar também pelos nossos direitos. Quando eu fui fazer a minha última perícia em Belo Horizonte, porque eu sou de Berlândia, eu tenho que sair daqui para ir em Belo Horizonte para fazer as perícias. 2 vezes que eu fui lá, uma das coisas que eu reclamei foi a questão da acessibilidade na escola, porque não tinha. Eu tinha que subir uma escada que ela era escura, ela mal tinha iluminação, os degraus assim bem curtinhos, e aí aquilo eu adaptei, né? Eu fui conhecer a escola antes, né? Fazer todo o trajeto que eu tinha que fazer todos os dias, então já tinha automático na minha cabeça. Passei 3 anos ali. E aí foi uma das coisas que eu reclamei. Quando eu saí aposentada, né? Passou um ano, eles estavam mexendo na estrutura da escola. Então, muita coisa eles mudaram ali, e não foi só eu que reclamei, né? Porque eu coloquei todo mundo para reclamar, todo mundo para mandar recado lá para o pessoal do governo, e a escola virou uma escola modelo, porque tem tempo integral agora, né? Antes não era. E aí eles começaram a mexer, e hoje a estrutura da escola já está completamente diferente. Então é isso, a gente tem que cobrar, a gente tem que fazer nossa parte também para poder, as próprias empresas, não, tem condição de trabalhar aqui, eu quero passar nessa vaga, mas eu preciso de adaptação. Uma amiga minha, por exemplo, está trabalhando na Caixa Econômica e ela foi adaptando tudo, eles foram adaptando tudo para ela e ficou do jeito que está, confortável para ela trabalhar, né? Sim. E também a questão do mercado de trabalho, isso eu acredito também que não só tem que partir da política, mas também da iniciativa privada, né? Das empresas, né? Porque eles colocam um tanto de pessoas com deficiência por causa da cota, né? Mas por que eles não ampliam, né? Não fazem uma capacitação da questão do emprego para mais pessoas, né? Porque na faculdade tem uma cota, tá? Por que não se amplia aquilo? Partindo da iniciativa deles mesmos, né? Porque eles querem, muitas pessoas, assim, empresas e cidades, querem que a pessoa que tem a deficiência, ela venha se adaptar ao sistema. Mas, na verdade, é o sistema que tem que se adaptar à pessoa. Né? O sistema tem que disponibilizar inclusão, tem que disponibilizar acessibilidade.
porque senão a pessoa que tem a deficiência, ela tem que achar meios de se locomover, ela tem que achar meios de se incluir na sociedade, sendo que ela faz parte da sociedade. Sim, essa questão do incentivo é muito importante, porque aqui, esses dias eu estava conversando com uma amiga, e ela tem deficiência visual, trabalha numa empresa aqui em Uberlândia, e ela estava falando que eles estavam contratando mais pessoas com deficiência além da cota. Por quê? Porque eles começaram a perceber que as pessoas com deficiência que estavam ali estavam trabalhando bem e estavam rendendo Sim, para a empresa. Então eles passaram a ir além da cota. A cota para eles já não é mais uma obrigação, deixou de ser uma obrigação e passou a ser quase uma política da empresa. Então achei muito interessante ela falando isso, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando que a pessoa com deficiência que vai para a empresa, ela é muito dedicada, ela é um funcionário, vai ser um funcionário muito bom. Então as empresas precisam entender esse potencial e que a pessoa não quer só a cota, ela quer realmente trabalhar, ela quer realmente crescer junto com a empresa. Então a iniciativa exatamente. privada tem que perceber isso também. Sim, não, porque todos têm capacidade, todos têm inteligência, todos são capazes de fazer qualquer coisa, né? Ninguém é melhor do que ninguém porque não tem uma deficiência, né? Mas a pessoa com deficiência, ela não é de outro planeta, ela é uma pessoa, né? Como eu, né? Como qualquer outra. Então, ela tem que ter a oportunidade, a mesma forma de que todos têm, né? Então, não posso ter acessibilidade, ter inclusão por obrigação. Tem que ser algo que a sociedade faça isso junto, né? Sim, e eu acho que se as pessoas passassem a pensar assim, né, com acessibilidade não como uma obrigação, as coisas seriam muito mais fáceis, a gente nem precisaria de tantas leis e decretos que tem aí, né, para obrigar Exatamente. essas questões, porque passaria a ser algo automático, todo mundo ia fazer, todo mundo Sim, ia querer. E, gente, eu falo que serve para as pessoas também, porque é um conforto, é algo bom, sabe? A acessibilidade também pode ser sinônimo de conforto, por que não, né? E sim, até para a gente tem que pensar que a gente envelhece, a gente também a gente vai precisar de algo que tenha uma mobilidade mais fácil. E a nossa população hoje está cada vez ficando mais idosa, os idosos estão ficando mais ainda, e vivendo bem, saudáveis. A minha avó mesmo, eu tenho um exemplo da minha bisavó, que morreu com 107 anos. Então, olha assim, aí. o pessoal tá e firme, sabe? Aquela pessoa super alegre, fazia tudo, independente. E é isso que as pessoas precisam pensar. E também uma coisa que eu sempre vou falar, que eu sempre vou repetir, que é a questão da pessoa com deficiência como consumidora. Porque a partir do momento que enxergar isso, as empresas vão melhorar e vão querer esse público com elas, porque é um público que vai trazer uma renda enorme. Sim, com certeza. Não, e eu mesmo eu trabalho no mercado e diariamente eu vejo a dificuldade que tem uma pessoa com deficiência, né, de alcançar um produto no alto, né? Uhum. Quando tem as entregas, o carrinho ali para descer uma calçada, se não tem uma rampa, é mais difícil, né? Aí tu imagina alguém que ela tem que enfrentar aquilo ali, né? Não como ela enfrenta diariamente aquele problema, né? E Diariamente, sim. para ela não vai ser uma vez só, vai ser todos os dias, né? Se um ônibus não tem a abertura ali, a rampa de acesso, né? O cadeirante ou a pessoa com deficiência, ela vai ter que ficar esperando ali vir outra condução, entendeu? Vai ser constrangedor e então acho que tem que ter esse pensamento mais no próximo, né? No problema do próximo para que as coisas comecem a melhorar no nosso país. Sim, a questão do ônibus é interessante, porque primeiro que quando tem um ônibus é adaptado, cabe só um cadeirante, por exemplo. No máximo dois. Então, andar de turma
não tem como. E a questão da acessibilidade é muito... A minha irmã, ela tá com um bebê pequeno agora, a minha sobrinha tem 4 meses, e ela tem que andar agora com carrinho, com um monte de coisa. Aí esses dias ela tava falando, nossa, mas é tão difícil, né, a questão de espaço, até para passar com carrinho. Aí eu falei, tá vendo? Isso aqui para você é temporário. Daqui a pouco a Maria Alice vai crescer, ela não vai precisar mais do carrinho, tudo bem. Mas e para uma pessoa que todos os dias passa por isso? Então, a gente precisa pensar, né? As pessoas precisam pensar. A minha irmã, se não me engano, foi numa loja, e aí ela com o carrinho custou a passar, né? E estava reclamando. Mas é coisa que as pessoas passam diariamente, das pessoas que precisam, né? Dessa acessibilidade. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, e os lojistas aí, né? Ter um olhar bem apurado para isso, porque às vezes você está perdendo um cliente muito bom. Com certeza. Eu acho assim que tem que ter esse olhar mais humano nessas questões, né? Porque, como a gente falou, não pode ser algo, eu tenho que criar uma lei por obrigação, né? Para mim não perder aquelas pessoas, né? Não, eu tenho que pensar no próximo, né? Como se eu tivesse precisando daquela questão, né? Como se eu tivesse precisando daquela de usar um serviço, de ir na faculdade, de ir na escola, de ir de ônibus, coisas comuns, né? Mas que para uma pessoa que tem deficiência é uma vitória quando ela consegue, né? Então eu acho assim que realmente precisa de mais pessoas assim como tu, né? Que se exponham nas redes sociais, que se exponham na mídia, né? Para incentivar as pessoas com deficiência a lutarem, né? A fazer a sua voz ser ouvida, né? Para elas verem, poxa, realmente nós temos que lutar, nós temos que ir em frente, porque senão, se nós depender do outro, as coisas não vão andar, as coisas não vão melhorar, e a gente vai ficar aqui no nosso mundo e a sociedade vai seguir pensando só em si mesma e não olhando o próximo. Né? Exatamente. Um exemplo agora que saiu o Atlas da Violência de 2020 e da questão da violência, né, em forma geral, e simplesmente que é algo feito aí por políticos e tal, e simplesmente não colocaram os índices em relação à pessoa com deficiência. A gente, como diz, foi deixado de lado, foi deixado de fora, e aí existe até uma amiga minha está fazendo um movimento em relação a isso, porque para cobrar, será que não existe violência contra a pessoa com deficiência? E pode ser que até tenha aumentado agora na pandemia, porque com essa questão de ficar em casa, com certeza aumentou. E aí, cadê os números, né? Não existe? Então, foi deixado simplesmente de lado, né? E aí é uma cobrança que a gente tem que ter, a gente tem que falar realmente, tem que cobrar. Sim. Porque se não vai ficar, vai deixar. É direito, né? Exatamente. E isso me incentivou muito a vir também para as redes sociais, porque até então não tinha essa vivência, né, de falar sobre. E aí eu passei a falar e mostrar como que eu faço no meu dia a dia, como que é. E até para as pessoas entenderem que a gente não é que a gente é chato, que está cobrando, que tá. Não, acho que é para todo mundo, não vai servir só para mim, não é só eu que preciso daquilo ali. E aí, quando outras pessoas se calam, às vezes você está num lugar que não tem acessibilidade. Você viu que não tem, mas você não foi lá cobrar, ninguém vai falar nada, vai deixar do jeito que tá. Então, viu alguma coisa errada? Vai lá e cobra. Fala, olha, a minha família tem até uma experiência grande com isso. A gente foi o ano passado para uma cidade aqui perto e levou a minha avó. Ela gosta muito de viajar e a gente resolveu ficar num hotel que teoricamente falava que tinha acessibilidade, né, que estava tudo certinho. Mas, nossa, lá a gente teve muitos problemas o lugar das piscinas, que é Caldas Novas, aqui perto, era muito longe do quarto adaptado, então ela tinha que andar muito. Tinha uma rampa que era
enorme, assim, íngreme, muito íngreme. E para ela subir de volta para o quarto, nossa, aquilo era muito difícil. E aí a gente fez depois, no final, uma reclamação, falou, a gente não sabe como é que tá, porque a gente não voltou, mas a gente fez a nossa parte, que é fazer a reclamação. Então, eu, por exemplo, eu não preciso de estruturas, né, de arquitetônicas ali, mas se eu tô com uma pessoa que precisa, eu tô vendo que não tá legal, vou fazer reclamação e provavelmente eu não vou voltar naquele lugar. Então, sim. E eu não vou voltar, outras pessoas que estavam comigo, a gente estava em 3 quartos ali do hotel, então provavelmente são 3 quartos, 3 famílias que não vão voltar mais. Então, precisam pensar nisso. Com certeza. Não, e como é que faz para uma pessoa que tem deficiência curtir um parque aquático, curtir um cinema, curtir qualquer tipo de serviço tranquilamente, né? Então as pessoas, as empresas, a política, ela tem que estar ativa nisso daí, né? E as pessoas elas têm que realmente reclamarem, né? Porque se não reclamar, as coisas vão continuar da mesma maneira, né? E eu mesmo, uma das coisas que me incentivou a entrar na política, né? Que hoje eu sou um pré-candidato. O que me incentivou é isso, que as pessoas elas reclamavam, só que reclamavam umas para as outras. Isso não adianta. A gente tem que reclamar para as pessoas que realmente vão fazer as coisas acontecerem, né? Não adianta a gente reclamar, mas os políticos lá estão roubando, fulano lá não se importa com a acessibilidade. A gente tem que reclamar porque é o nosso direito, é o imposto, é o nosso imposto que está sendo cobrado lá, né? Se eles melhorarem ou não, vai ser outra guerra. Agora, se a gente não reclamar, se a gente não ir à luta, as coisas não vão melhorar nunca, né? Não vão mudar. E vai continuar da mesma maneira sempre. Exatamente. Eu falo muito isso e venho colocando isso também. E a questão da informação, né? O quanto informar também é importante. Porque não adianta eu, Milena, com baixa visão, chegar, às vezes, já reclamando de um atendimento se eu também não falei o que eu preciso. Uhum. Então, sim, eu preciso também informar as pessoas, elas precisam comunicar. Tanto que eu chego nos lugares, eu acho que a primeira coisa que eu faço é, olha, eu tenho baixa visão, eu preciso disso ou daquilo. A minha última experiência indo para São Paulo sozinha, foi mais ou menos assim, eu pedi o auxílio da companhia aérea, né, porque eles dão, e então eles têm uma pessoa que vai me acompanhar até determinada parte ali, e aí falei para a pessoa, olha, eu tenho baixa visão. Aí ela já me perguntou como que eu queria fazer, se eu queria que ela me guiasse ou se eu conseguia acompanhar ela. Como a gente está em pandemia, né? E eu falei, não, pode deixar, porque eu ainda tenho um resíduo visual bom, eu te acompanho, não preciso pegar em você, a gente vai junto aqui um do lado do outro. Deu certo, e aí na volta do mesmo jeito. Então essa comunicação, essa informação é importante, a gente tem que ter isso em mente, as pessoas não tem que ter uma relevância e perguntar também. Essa pergunta que ela me fez foi super interessante, é que a maioria das pessoas precisam fazer. Não é sair arrastando uma pessoa com deficiência visual ou empurrando uma cadeira de rodas. Não, pergunta se a pessoa quer. Sim. Você quer que isso seja feito, né? E aí a pessoa vai te responder com toda a educação, com certeza. Ninguém vai ser grosso, né? Vai falar com grosserias, a não ser que esteja estressado ali no dia, mas acho que é super normal, assim, é um diálogo que a gente precisa ter constantemente. Sim, com certeza. E a respeito das redes sociais, da mídia social, né, de acessar a TV, os serviços que a gente tem na mídia, quais são as maiores dificuldades que tu acha que as pessoas com deficiência enfrentam? Hoje, para mim, a questão da acessibilidade digital, que no caso é muito da comunicação também, que eu falo que é tanto para pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, pessoas que precisam, às vezes, que tem um pouco de dificuldade de entendimento também. E aí, o que acontece? A gente tem
Com a pandemia, o aumento veio das compras online. Hoje eu não consigo, tem sites, vou citar um aqui que é o Mercado Livre, eu não consigo fazer compra sozinha nele, porque é totalmente Sim. inacessível, ele tem a letra horrível, o leitor de tela não funciona. Eu, particularmente, não gosto de leitor de tela. Então, eu uso muito contrastes de cores, fundo preto com letras brancas, e os sites precisam ter a opção de ampliar a letra ali também, porque facilita para mim. E tem sites que não vê isso como algo importante. Então, eu não consumo tanto TV, e é mais realmente, estou mais na internet, e aí falta muito isso, dessa acessibilidade. Eu falo da importância de colocar até legenda nos vídeos, porque muita gente está aí divulgando um monte de coisa, não se preocupa em colocar uma legenda para pessoas com deficiência auditiva. E a própria descrição de imagem para pessoas com deficiência visual, porque se você quer alcançar esse público, com certeza você precisa acessibilizar seu conteúdo da melhor forma possível. E é claro que é difícil no início, até você aprender, pegar o jeito, mas com o tempo vira algo automático, assim, você vai fazer e aí vai conseguir aquele cliente ali que vai comprar, que vai consumir seu produto, seu conteúdo, né? No caso das redes sociais. Então, são coisas que dá para ir melhorando e tem muito que melhorar. Certeza. E aqui mesmo a gente tem uma escola que é questão de surdos, né? Tem uma escola que é a escola Polo, né? De Libras, né? Onde tem todas as crianças aí, Legal. tem algum problema de surdez, né? Estão ali. Só que em partes é bom, só que não resolve o problema, né? Essa questão de Exatamente. inclusão. Já teve aqui alguns projetos de lei para incluir Libras no currículo escolar, né? Mas foi arquivado, não foi levado em algo como algo muito importante, né? Importante. Porque o que acontece? Não adianta, resolve em partes um problema. Só que isso não inclui as pessoas, né? Se eu Não. não sei falar em Libras, né, como é que eu vou me expressar com uma pessoa? Como é que eu vou conversar com uma pessoa que ela fala em Libras? Porque a primeira língua dela Exatamente. não é o português, né? É a Não. Libras, Libras. E aí é entendeu? onde eles estão segregando a partir do momento que eles colocam todas as crianças com deficiência auditiva numa única escola, né? E aí Sim, eu não acho isso como bom, porque como educadora e também como pessoa que conviveu no ensino regular, eu defendo muito o ensino regular para todos, com a inclusão de pessoas com deficiência lá, com crianças com deficiência, porque a minha vivência foi muito legal. Eu tenho uma fase da minha vida ali no ensino fundamental que eu conseguia fazer educação física com a minha turma, porque o meu professor criava alternativas para que eu conseguisse fazer. Então, isso me trouxe muita segurança. Talvez se eu convivesse só com pessoas com deficiência visual, eu ia me sentir sim, mais insegura quando eu precisasse conviver com as pessoas, né, com outras pessoas. Então, eu exatamente. falo que é muito importante tá todo mundo junto, sem segregar, colocar como na minha faculdade, na UFO, quando eu formei, já era obrigatório todos os cursos de licenciatura, pelo menos, sair com 6 meses de Libras. A gente tinha 6 meses ali, um semestre de Libras, e claro, nós tive uma experiência muito ruim, porque eu não enxergava a professora, e era o primeiro ano tendo, e aí teve aquela dificuldade de comunicação, mas eu consegui passar na disciplina, porque também eles não podiam fazer muita coisa. Uma pessoa com deficiência visual fazendo Libras é muito rápido os movimentos, e eu não ia enxergar, eu ia ter que, para mim, é Libras tátil, né, que é na mão. No máximo eu ia Sim, conseguir fazer os movimentos, mas não ia enxergar outra pessoa fazendo os movimentos. E aí eles incluíram na grade curricular do curso, dos cursos de licenciatura da faculdade, até hoje tem, é obrigatório. Então acho muito importante isso, porque dá pelo menos uma base
não dá para aprender tudo, mas dá uma base, dá para o professor que está saindo dali saber que ele precisa especializar melhor, que ele precisa aprender, porque ele vai receber um aluno com deficiência auditiva e que sabe Exatamente. Libras, e aí ele vai precisar falar em Libras. Se ele quiser conversar com o aluno dele, pelo menos o básico, porque as escolas aqui, pelo menos, têm que ter o intérprete de Libras, né? Mas em qualquer escola, se a pessoa com deficiência auditiva quiser estudar em escola regular, ela tem que ter o intérprete de Libras. Mas seria interessante a comunicação com o professor. Então, eles têm esse básico, pelo menos dá para falar alguma coisa, dá para entender pelo menos um pouco ali do seu aluno, e é importante. Nessa escola também que eu te mencionei, lá tem crianças que não são surdas também, né? Só legal. só que eu acho assim que isso deveria ser ampliado para todas as escolas, né? Tanto municipais como estaduais, né? Já tem gente gritando sobre isso, né? Gente brigando sobre essa questão, porque isso é inclusão, né? Onde eu consigo conviver com uma pessoa que tem deficiência, eu aprendo com ela, ela aprende comigo, né? E a gente consegue interagir, e isso é importante, né? Tanto para o professor que tem que se especializar para falar em Libras, né? Para falar com uma pessoa que tem deficiência, qualquer tipo de deficiência. Então, só que isso é outra guerra que tem que ser vencida. É uma batalha atrás da outra, né? Não, realmente, e é um processo que vai longe ainda tem muita coisa para ser melhorada, acho que principalmente na educação. Quando a gente fala de educação, eu convivi tanto quanto aluna, quanto professora também, e a gente tem muitas dificuldades, principalmente quem trabalha aí no estado, no município. Talvez o município seja um pouco melhor do que o estado, porque pelo menos aqui em Minas, o município aqui, ele te dá mais abertura, ele te dá mais cursos de especialização nesse sentido, para você aprender e estar trabalhando com Libras, com uma pessoa, com Braille também, com a pessoa ali que tem alguma outra deficiência. Então, eu sei que o município daqui tem algumas estruturas melhores do que o estado. Eu trabalhei no estado e as iniciativas são mínimas. Não sei se é porque eles pensam que é um aluno já quase adulto, só que nem tanto, né? Porque primeiro ano do ensino médio até o terceiro, 14, 15, 16 anos, né? Ou 15, 16, 17 anos. Então, é uma fase que precisa, sim, de um apoio maior, até porque eles estão querendo uma faculdade ou pensando num curso profissionalizante, e a sua atuação como professor pode fazer muita diferença. Então, você saber comunicar com seu aluno, nossa, pode ser um fator diferencial que você vai ter e vai gerar frutos ótimos, tenho certeza. Certeza. Mas a gente tem muita gente boa aí brigando por isso, né? Tanto na política, quanto na educação, quanto com ONGs, né? Tantas pessoas lutando por isso, porque isso é uma questão importante, né? Não é algo que as pessoas, é mais uma coisinha. Não, é algo importante. A acessibilidade para todos, inclusão, não é colocar o fulano A lá e o fulano C aqui, eu fico aqui, não. É todos juntos, né? Mas é isso aí. Quer falar mais alguma coisa aí, Milena? Não, já tá dando tempo, né? Não, mas é isso, gente. Acho que é um assunto longo, que tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para se fazer também. E tenho certeza que eu estou aprendendo muito, porque cada vez que eu estou dialogando ali com a pessoa que tem deficiência ou com as pessoas que estão interessadas em fazer alguma coisa, eu aprendo e trago mais coisas novas para poder compartilhar com vocês. E é isso, a gente precisa realmente falar sobre e estar colocando essas questões a todo instante. Certeza. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, né? Agradecer a Milena por disponibilizar esse tempo aí
né, para estar conversando conosco sobre esse assunto tão importante. Tuas redes sociais estão passando aqui embaixo da tela, né? Tem o Instagram, Beleza. tem a página do Facebook, canal do YouTube. A gente pede que vocês assistam, né, as postagens, vejam as postagens da Milena, né, assistam os vídeos, comentem também e possam estar dialogando com ela e aprendendo mais sobre acessibilidade, né, sobre isso que é tão importante, né, que a gente tem lutado, tem brigado sobre isso, e tem que falar, né, tem que se expressar, né, para que a nossa voz seja ouvida, né, Milena? Eu queria que deixasse Com aí certeza. um último recado aí para as pessoas que estão aí lutando, pessoas que são deficientes, né, que estão querendo entrar no mercado de trabalho e que não conseguem, por alguma dificuldade, né, queria que deixasse um recado para essas pessoas e para todo mundo aí, como um incentivo para continuar. O que eu falo é para não desistir das vontades e dos sonhos, porque eu acho que isso vai alimentar a sua vida profissional. Eu fiz isso porque eu tive que mudar de uma profissão linda, que é ser professor, para outra que é mais linda ainda, que é estar dando palestras, consultorias, fazendo cursos. Então, eu acredito muito que todo mundo tem essas possibilidades. Então, não ficar como vítima, vitimizar ali o tempo inteiro, porque a gente vai enfrentar muitas barreiras, tenho certeza disso, questão de acessibilidade, de comunicação, mas a gente vai saber sair delas. Então é isso, não desistir jamais. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar contando um pouco da minha história, da minha experiência. E sigam lá nas redes sociais, @me inspira, tem canal no YouTube, tem aqui o Facebook, tem o Projeto Autonomia, que eu tenho com o Ricardo Mozakai. Então, tem muita coisa, muito conteúdo lá e acompanhe. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de estar contando um pouco da minha história, da minha experiência. E sigam lá nas redes sociais, @me inspira, tem canal no YouTube, tem aqui o Facebook, tem o Projeto Autonomia, que eu tenho com o Ricardo Mozakai. Então, tem muita coisa, muito conteúdo lá e acompanhe. Sim, isso aí. Quero agradecer alguns comentários aqui também, Milena. Deixaram aqui Raquel França, irmã, né, a Miriam, minha esposa. A tua voz é importante, Milena. Parabéns pelo teu trabalho. Cristiano também, né? Então, são várias pessoas que estão aí para ajudar a divulgar teu trabalho, né? Te parabenizam por tudo que tu faz nas redes sociais, pelo teu trabalho fora das redes sociais também, né? E junto com o Ricardo, né, que faz um excelente trabalho também na divulgação, né, sobre acessibilidade, sobre inclusão. E com certeza, vocês são vozes muito importantes que precisam ser ouvidas nessa nossa sociedade. Não, muito obrigada, agradeço. Foi ótimo. Muito obrigado, então. Tenham todos uma boa noite. Tchauzinho, Milena. Até a próxima. Boa noite, tchau, até a próxima. Tchau.